Olá, irmãos. Essa é a nossa série de mensagens a respeito da cruz de Cristo. Chegamos hoje ao nosso último tema dessa série, né? Nós vamos tratar hoje a respeito de reconciliação. E para darmos início a esse tema, eu quero ler com você um trecho da Bíblia que se encontra na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, dos versículos 18 a 20. Lá está escrito: Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Nesta série de mensagens, com o fim de entendermos com mais clareza a magnitude e a beleza da obra da cruz, que é a salvação, nós passamos por diversos contextos, pelo templo, pelo mercado, pelo tribunal. E em cada um deles, nós podemos observar, a partir de pontos de vista diferentes, distintos, as realizações da cruz. Nesta última mensagem, nos deparamos com a expressão mais pessoal de todas as que já observamos até agora, que é a reconciliação. Essa expressão encontra seu contexto próprio no lar, em meio aos familiares e amigos. Pois reconciliar significa restaurar um relacionamento, renovar uma amizade, fazer as pazes. Desse modo, para entendermos a salvação a partir da imagem da reconciliação, nós precisamos de ter em vista que na cruz, Jesus estava restaurando um relacionamento que originalmente era de amizade e comunhão, mas que havia sido quebrado, interrompido pela queda, pelo pecado. O texto que lemos inicialmente, aqui em 2 aos Coríntios, nos mostra que como a reconciliação foi realizada por Deus e quais os papéis desempenhados por Deus, por Cristo e por nós nesse grande drama da reconciliação. Antes, porém, de nós tratarmos desses papéis, convém analisar qual é o âmbito de aplicação da obra da reconciliação. O que está sendo reconciliado? Quem está sendo reconciliado? E a Bíblia nos mostra que, primeiramente, a reconciliação se aplica entre os homens e Deus, mas também entre dois povos distintos, e ainda entre toda a criação e o Criador. Então vamos ver cada um desses âmbitos de aplicação da obra da reconciliação. O primeiro deles é a reconciliação com Deus. Para vermos isso, eu quero ler com vocês o texto de Romanos, capítulo 5, dos versículos 8 ao 11, onde está escrito: Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Nós éramos inimigos de Deus. Ainda que de forma não deliberada, talvez você pense, poxa, mas eu nunca quis ser inimigo de Deus. Ainda que essa nunca tenha sido a intenção do seu coração, a verdade é que esse era o nosso estado antes de Cristo. Nós éramos inimigos de Deus. E isso porque
desde o nosso nascimento, nós éramos apenas pessoas carnais. E a Bíblia diz que o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. João, capítulo 3, versículo 6. E enquanto pessoas carnais, nós vivíamos sob a inclinação, a tendência da carne, a qual, ainda segundo a Bíblia, é sempre voltada contra Deus, é sempre voltada para a inimizade contra Deus. Paulo escreve isso em Romanos 8, versículo 7, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Além disso, apartados de Cristo, nosso coração está apaixonado por este mundo. Então, sem Jesus, nós éramos amigos deste mundo, amando tudo o que esse mundo tem a oferecer. E o resultado disso não podia ser outro, senão a inimizade para com Deus. Tiago, quando escreve a sua carta, ele diz, lá no capítulo 4, versículo 4, fazendo uma grave advertência, ele escreve: gente infiel, ou em algumas versões, adúlteros. Vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. O apóstolo João nos dá um mandamento em sua primeira epístola, e o mandamento que ele escreve ali no capítulo 2, versículo 15 é: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Por isso, em primeiro lugar, a morte do Filho de Deus, Jesus, lá na cruz, foi o meio escolhido por Deus, o meio elegido pelo Senhor para nos tirar dessa situação de inimizade para com Ele. E, consequentemente, nos conduzir à reconciliação. Estávamos alienados de Deus, apartados de Deus, mas pela cruz nós fomos reaproximados. Quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, conforme Paulo escreveu lá no texto que lemos de Romanos. Uma vez reconciliados, nós somos chamados a vivenciar a vida de Deus. E aí a Bíblia vai nos mostrar diversos papéis e diversas formas que nós podemos vivenciar nessa relação, esse contato com Deus. Como amigos, Jesus disse isso lá em João 15:15. Ele diz: já não vos chamo mais servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos. Como filhos, João capítulo 1, versículo 12 e 13, a todo aquele que o recebeu, diz a Bíblia, deu-se-lhe o poder de ser chamado filho de Deus, de ser feito filho de Deus. Como membros da família celestial de Deus, que tem acesso à presença do Pai. Você pode conferir isso depois em Efésios capítulo 2, no versículo 19, e no capítulo 3, versículo 12. Então veja, todos esses papéis nos mostram qual é a nossa nova realidade diante de Deus a partir da reconciliação que Jesus promoveu ali na cruz. Nós que éramos inimigos, nós que estávamos distantes, fomos reaproximados e hoje somos amigos de Deus, somos filhos de Deus, somos membros da sua família e temos acesso à presença do Pai. Essa é a obra da reconciliação. No entanto, a reconciliação aplica-se não somente nessa relação entre Deus e o homem, mas a Bíblia também nos mostra que a reconciliação se aplica na relação entre dois povos. Eu quero ver isso com vocês em um texto que está lá na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2, dos versículos 11 a 22. Lá está escrito. Esse é um trecho um pouco mais longo, mas vamos ler ele aqui. Dedique a sua atenção para a gente não se perder. Lá está escrito: portanto, lembrem-se de que, no passado, vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe,
foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos, Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai, em um só Espírito. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo o edifício, bem ajustado, cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Que texto incrível, que passagem fantástica. E esse texto nos mostra que há um plano horizontal na obra da reconciliação. A reconciliação não é apenas no plano vertical entre Deus e os homens, mas também no plano horizontal. Veja, lá na cruz, Jesus não apenas nos reconciliou com o Pai, mas também reconciliou o povo de Deus da antiga aliança com o povo de Deus da nova aliança, judeus e gentios. De modo que agora não existem dois tipos diferentes de povo de Deus na terra. Não. Deus possui um único povo, formado tanto por judeus como por gentios, que estão em Cristo Jesus. Jesus realizou essa reconciliação por meio da cruz. Paulo diz isso aqui no nosso texto que lemos, né? Dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Então, mais uma vez, a cruz aparece como o fator decisivo da reconciliação, pois foi ali na cruz que Jesus atraiu para si as pessoas. Quando ele foi levantado na cruz, ele atraiu para si as pessoas, sejam elas do povo de Israel ou de qualquer povo da terra. Todos, sem exceção. Só podemos fazer parte do povo de Deus em Cristo e em razão de sua cruz, isto é, do seu sacrifício. Nem a circuncisão, que era o símbolo da aliança do povo de Israel com Deus, nem a incircuncisão, nada disso é o que importa agora. A nova aliança de Deus com os homens está firmada no sangue de Cristo, que foi vertido na cruz. Não foi isso que Jesus ensinou na ceia? Esse é o meu sangue, que é dado por vós, o sangue da nova aliança. Por isso, a barreira da inimizade entre judeus e gentios, que era demarcada pelo exclusivismo, né, próprio dos judeus, não faz mais sentido algum, porque Cristo é tudo em todos, conforme Paulo escreveu lá em Colossenses 3:11. E o terceiro âmbito de aplicação da reconciliação é entre a criação, a ordem criada e o Criador. Veja, esse é um ponto interessante, porque às vezes nós pensamos que a obra de Deus, realizada em Cristo lá na cruz, diz respeito somente a nós, seres humanos. Mas a Bíblia diz e nos mostra isso, que essa obra é ainda mais abrangente e alcança não somente os seres humanos, mas toda a criação. E nós veremos isso lá em Colossenses, capítulo 1, dos versículos 15 a 20, que é uma passagem toda sobre Cristo. Vamos ler então, lá diz o seguinte: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é, antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio,
o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Essa é uma das passagens mais cristológicas da Bíblia, porque nela nós encontramos diversas afirmações a respeito de quem é Jesus Cristo, qual é a sua natureza, qual é a sua majestade. Ele é a imagem do Deus invisível, ele é o primogênito de toda a criação, ele é antes de todas as coisas, tudo foi criado por meio dele, para ele. Nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, ele é o princípio. Então veja, é um texto voltado para Cristo. E é nesse contexto que Paulo nos mostra que, uma vez que tudo foi criado por meio dele, para ele, Deus então usa igualmente o sacrifício de Cristo na cruz para fazer a paz, uma paz custosa, uma paz que custou um alto preço, a fim de reconciliar consigo mesmo todas as coisas. E aqui todas as coisas significa toda a ordem criada, seja nos céus, seja na terra. Porque um fato que está igualmente revelado na Bíblia é que a criação foi afetada pela corrupção do pecado, passando a gemer desde a queda, passando a gemer e a suportar angústias. E nós vemos isso, nos desastres, nos desequilíbrios que a criação apresenta. Assim, toda a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus, que nada mais é do que a glorificação final, que nós havemos de experimentar. Conforme Paulo nos diz lá em Romanos, capítulo 8, dos versículos 19 a 22, quando ele escreve dizendo: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Não obstante, na cruz, Jesus proveu a reconciliação de toda a ordem criada, de toda a criação com o Criador, tanto no céu como na terra. A criação foi reaproximada de Deus, de tal modo que agora nós podemos dizer que não há nenhum centímetro do universo que não esteja debaixo do governo e da soberania do Senhor. Essa é uma ideia que era própria do ensino e da teologia de um autor, de um teólogo reformado chamado Abraham Kuyper. Ele falava muito a respeito dessa soberania de Deus sobre todos os âmbitos da sociedade e da criação. Então, a queda trouxe corrupção não apenas sobre o homem, mas também sobre a criação. E, de igual modo, a reconciliação envolve não apenas o ser humano, mas também toda a ordem criada. Por fim, vejamos então quais são os papéis desempenhados por Deus, por Cristo e por nós nesse grande ministério da reconciliação. Nosso quarto ponto, então, diz respeito aos papéis na reconciliação. E aí, quero voltar àquele texto de 2 Coríntios, capítulo 5, que nós lemos inicialmente, porque quando nós olhamos para esse texto aqui de 2 Coríntios, do capítulo 5, versículo 18 ao 20, a primeira verdade inevitável que salta aos nossos olhos é o fato de que Deus é o autor da reconciliação. Veja o que Paulo diz. Ele diz: ora, tudo isso provém de Deus. Foi ele que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. No versículo 19, ele diz: Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Então, o Pai não apenas ordenou que Cristo viesse e morresse e com isso derrubasse a barreira da inimizade. Antes, ele também estava em Cristo,
ali na cruz, reconciliando consigo o mundo. Então, a iniciativa da reconciliação é do Pai. Esse é o papel do Pai na obra da reconciliação. Em segundo lugar, nós vemos nesse texto que Cristo é o agente da reconciliação. No que diz respeito à pessoa do Filho, ele é o executor daquilo que o Pai idealizou. Se o Pai idealizou a reconciliação, ele a executou por meio do Filho. Ele nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Ali na cruz, Jesus, de braços abertos, reconciliou com Deus o mundo e toda a humanidade, fazendo-se um caminho, o único caminho que liga o céu com a terra, o homem com Deus. Conforme ele mesmo disse lá em João, capítulo 14, versículo 6. E Paulo reproduz esse mesmo ensino em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Jesus Cristo é o único caminho que nos leva ao Pai. Ele é o único meio pelo qual nós podemos nos achegar a Deus. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Para que a reconciliação fosse possível, Deus precisava não levar em conta os pecados dos seres humanos. É isso que Paulo diz aqui no versículo 19, né? A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Todavia, para não levar em conta os nossos pecados, o Senhor precisou lançá-los sobre aquele que não conheceu pecado algum, sobre Cristo. E é isso que aqui, nesse mesmo texto, né, de 2 Coríntios capítulo 5, aí no versículo 21, a palavra de Deus nos diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, para não levar em conta o meu e o seu pecado, Deus lançou os nossos pecados na conta de Cristo, que não tinha pecado algum. Para que pudéssemos experimentar a paz da reconciliação, o nosso castigo teve que ser lançado sobre ele, sobre Jesus. Como Isaías profetizou, né? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Isaías 53, 5. Portanto, Cristo é o grande agente da reconciliação. Ele é o executor da obra da reconciliação. Por último, quanto ao nosso papel nessa obra de reconciliação, a Bíblia nos mostra que nós somos embaixadores da reconciliação. Posto que, a despeito, né, apesar de Deus ter tomado a iniciativa, apesar do Deus Pai ter tomado a iniciativa e o Deus Filho ter executado a iniciativa do Pai, ainda assim a barreira do lado humano precisa de ser quebrada. Ainda existe uma barreira da nossa parte que precisa de ser derrubada. Porque a barreira da inimizade, ela sempre possui dois lados. E no caso da relação de Deus com o homem não é diferente. No tocante à nossa parte, a barreira consiste na rebelião que se materializa, né, no pecado. Na rebelião contra Deus que se materializa no pecado. E da parte de Deus, a barreira era a santa ira do Senhor que se manifesta contra todo o pecado. Então, a cruz foi suficiente para remover a barreira da parte de Deus. Porque ali na cruz, Jesus desviou a ira de Deus de sobre nós, apaziguou a ira de Deus. Nós já vimos isso, né, na mensagem sobre propiciação. Porém, com relação à barreira do nosso lado, do lado dos seres humanos, ainda é necessário que a palavra da reconciliação seja proclamada. Ainda é necessário que as pessoas sejam instadas a se reconciliar com Deus, porque Deus já se reconciliou conosco. Então, é por isso que Paulo vai dizer aqui que nós somos embaixadores da reconciliação, pois a inimizade do homem para com Deus ainda precisa ser vencida. Olha o que ele diz no versículo 20 aqui do texto que nós estamos analisando. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo,
como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Esse é o nosso ministério. Proclamar a obra que Deus realizou para se reconciliar conosco, para reaproximar da sua criação, do ser feito à sua imagem e semelhança. E a partir dessa proclamação, apelar às pessoas para que, igualmente, elas se reconciliem com Deus. Eu não sei como está a sua vida hoje, mas se essa palavra ecoar no seu coração, reconcilie-se com Deus. Ele já está de braços abertos para te receber. A barreira da parte de Deus já foi derrubada. Eu quero concluir então, irmãos, essa nossa mensagem de hoje, consequentemente essa nossa série de mensagens a respeito da cruz de Cristo, dizendo que nessas mensagens nós examinamos a centralidade da cruz, a necessidade da cruz e também 4 das principais, não são as únicas, mas 4 das principais imagens que o Novo Testamento nos apresenta acerca da salvação, para nos levar a entender a grandeza dessa obra de salvação. Cada uma dessas imagens tem o seu próprio contexto. Contudo, apesar desses contextos distintos, as imagens que nós analisamos aqui revelam alguns temas em comum. Primeiro, cada uma dessas imagens nos mostram a magnitude do problema do ser humano. Problema esse criado em razão do pecado. A propiciação nos fala da ira de Deus sobre nós por causa do pecado. A redenção do cativeiro do pecado. A justificação da culpa e da condenação do pecado. E, por fim, a reconciliação que vimos hoje da inimizade que arrumamos com Deus por causa do pecado. Certamente você já ouviu aquele texto, Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas você já pensou o contrário? E se Deus for contra nós, quem será por nós? A verdade é que, sem Jesus, nós somos inimigos de Deus. E Deus está na oposição. Deus está do outro lado. Então, não há situação pior do que essa. Do que ser inimigo de Deus, do que estar distante de Deus. Por isso que a obra da reconciliação é tão fundamental. Porém, as 4 imagens que nós estudamos também enfatizam como Deus, em seu perfeito amor, tomou a iniciativa de nos salvar. Diante desse grande problema criado pelo pecado, Deus toma a iniciativa de nos salvar. Na propiciação, ele é o sacrifício que apazigua a ira. Na redenção, ele é o preço, o resgate pago pela nossa libertação. Na justificação, ele assume o nosso lugar e recebe sobre si a condenação que nos era devida. E na reconciliação, ele toma a iniciativa de quebrar a barreira da inimizade e de se reconciliar conosco. Então, Deus sempre está adiante. No princípio, Deus. Essas são as primeiras palavras da Bíblia e que dizem muito a respeito do que é a história contada na Bíblia. É uma história na qual Deus toma a iniciativa, na qual Deus vai à frente. É Ele quem deseja nos salvar. Por fim, todas as imagens nos mostram que a obra salvadora de Deus foi realizada na cruz, mediante o derramamento do sangue do seu Filho amado. O sacrifício propiciatório foi oferecido na cruz. O preço do resgate foi pago na cruz. O juízo que trouxe justificação foi exercido na cruz. E a paz da reconciliação foi conquistada na cruz. Uma paz custosa que demandou o sangue de Cristo. Todas essas imagens nos falam do caráter substitutivo da obra de Cristo, da satisfação dada a Deus pelo próprio Deus em razão dos nossos pecados. E foi isso, somente isso, que nos deu gratuitamente
acesso pela fé em Cristo, acesso à presença do Pai. Diante de tudo isso, irmãos, não existe nenhuma outra resposta possível, senão a adoração. Deus é digno de ser adorado, pois o Evangelho da cruz é o Evangelho da graça, no qual a glória de Deus resplandece na face de Cristo. Que o Senhor continue derramando graça sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família, e que essas verdades possam encher o seu coração, encher a sua mente, iluminar o seu entendimento, a fim de que a cada dia você ame mais o Senhor, diante da certeza de que você é amado por Ele. Deus te abençoe, abençoe a sua célula, em nome de Jesus.